Bom dia, turma. Professor Abdias. Então, hoje é o dia de dar aquele retorno para vocês aqui, na forma de avaliação, né? A gente vai fazer aqui a avaliação dessa prova que a gente fez aqui essa semana, né? Para o 3M02 foi dia 19, certo? Então, é a introdução à química orgânica, uma parte histórica e mais características do carbono, certo? Então, vamos lá. Tá aqui. Então, primeira pergunta aqui, em 1828, Uller realizou um experimento onde conseguiu sintetizar um composto orgânico. Esse composto que ele sintetizou foi a ureia, que existe na urina e no suor dos animais, né? Começando assim a queda da teoria da força vital, que é uma teoria que dizia que todo ser vivo era detentor, era portador de uma força, uma força espiritual capaz de produzir compostos orgânicos. E aí que apenas seres vivos poderiam produzir esses compostos orgânicos, né? Só que a partir do momento que ele conseguiu fazer a síntese da ureia a partir de um composto que não era orgânico, que era inorgânico, certo? E, portanto, uma síntese em laboratório, aí passa a cair a teoria da força vital, né? A queda da força vital. Aí ele pergunta aqui a partir de qual composto inorgânico Friedrich Uller produziu a ureia nesse experimento. Então, se você for ler o material, você vai ver que foi o cianato de amônio, certo? Esse daqui. Não cloreto de amônio, não cimento de amônio, absurdo. Cloreto de sódio, a gente fala muito cloreto de sódio, mas não, certo? Então é isso, cianato de amônio. Volto vindo para cá, para a segunda questão. O número atômico de carbono é 6, certo? Se você for ver, tabela periódica, ele é 6, revisando o primeiro ano aqui, isso quer dizer que ele tem 6 prótons, certo? É isso que é o número atômico. No estado fundamental ele tem 6 elétrons, que tem que ser igual ao número de prótons. E a configuração eletrônica dele apresenta 2 elétrons no primeiro nível eletrônico, certo? E 4 elétrons no segundo nível eletrônico aqui. Então, assim, 2 e aqui mais 2, certo? Tem um negócio aqui com a hibridação que eu não vou ensinar, eu acho muito mais fácil para você entender assim, dessa forma. Então, é o seguinte, então podemos dizer alguma coisa aqui sobre o carbono em termos de configuração. O carbono é bivalente? Não. Quando trata-se de valência, certo? Aqui tem o termo aqui, valente, né? Com um prefixo tetra, prefixo bi. Aqui, várias vezes aqui, valência, né? Valência trata-se dos elétrons da última camada, apenas da última camada. Então, quando ele diz que ele é bivalente, pois tem 2 elétrons na camada 1, isso é mentira, certo? Então, essa daqui está errada. O carbono é tetravalente, sim, está certo, ele é tetravalente, porque ele tem 2 aqui, ó, certo? 2 elétrons mais 2, né? Aqui vai ser igual a 4, então ele é tetravalente, mas ele não é tetravalente porque ele tem 4 elétrons na última camada. Ele é tetravalente porque esses 4 elétrons possibilita a ele fazer 4 ligações, certo? Por exemplo, não quer dizer que um elemento que tem 6 elétrons na última camada, ele vai fazer 6 ligações. Ele até poderia fazer essas 6 ligações, mas mais comumente, que é o caso do oxigênio aqui, ele vai fazer 2 ligações, que é o número que falta para 8, certo? Que é o número que falta para 8, então ele vai fazer 2 ligações. Então o oxigênio ele é bivalente. Então cuidado com isso. Ele é tetravalente sim, mas ele não é tetravalente porque ele tem 2 elétrons na última camada, certo? Então essa também está errada. O carbono é tetravalente, pois tem 4 elétrons na camada 1. Sim, ele tem 4 elétrons também, mas não na camada 1. Na camada 1 ele tem apenas 2. O carbono é tetravalente, pois tem 4 elétrons na camada 2. Sim, a gente pode dizer que ele é tetravalente porque ele tem 4 elétrons na camada 2. Mas, como eu disse, não apenas por isso, certo? Mas eu vou considerar essa questão aqui como certa. Não apenas por isso, é porque, como falta 4 elétrons para 8, ele pode fazer essas quatro ligações, certo? O carbono tem 4 elétrons na camada de valência, e por isso ele consegue fazer 4 ligações. Muito cuidado com essa questão, porque, como eu já disse, o fato do
carbono ser tetravalente não é apenas porque ele tem 4 elétrons na última camada. Eu só me atentei a isso agora, certo? A questão é que ele faz essa quantidade de ligação pelo que falta para 8, né? Então, se ele tem 4, então para 8 vai ficar faltando, né? 4 elétrons. Então, isso possibilita ele fazer 4 ligações a fim de conseguir esses 4 elétrons e completar os 8. A teoria do octeto. Tá ok? Essa questão eu tenho que admitir, ela está mal formulada. Então vamos lá. Considerando as quantidades de ligação que o carbono pode realizar com outro carbono ou com qualquer outro elemento organógeno, então se liga, veja, o carbono ele pode realizar ligações com outro carbono ou então com os elementos chamados organógenos, que são aqueles que participam da química da vida. Então, considerando a quantidade de ligação que ele pode fazer com outro carbono ou com qualquer outro elemento, marque a alternativa correta. Ele pode fazer ligação trivalente? Não existe ligação trivalente, certo? Existe tripla, mas isso não é um termo que se usa. Monopolista? Não, isso aqui está parecendo mais com política. Bipolar? Tem bipolar também na química, mas não é esse o termo. Trigonometria é coisa de matemática. Simples, composto e derivado é coisa de português, eu acho, né? Iônica, covalente e metálica não é uma classificação quanto ao tipo de a quantidade de ligações aqui, a quantidade de ligações que o carbono pode realizar. Essa classificação iônica, covalente e metálica não é com relação à quantidade de ligação que o carbono pode fazer entre ele e outro elemento, certo? Essa classificação iônica, covalente e metálica é o tipo de ligação enquanto a qualidade, enquanto a questão do quanto os elétrons estão deslocados para o outro lado, certo? Para o outro elemento, ou então para ele, certo? Então essa classificação não serve, a resposta certa é essa daqui. Em termos de quantidade de ligação, o carbono pode fazer ligações simples, duplas e triplas, tá ok? Espero que tenha ficado claro aí, qualquer coisa me fala lá no privado. Aqui na 4 que é 5 e 4 que é 5 e 3 e 1 e está meio confuso aqui a numeração, porque ele considera a pergunta do e-mail aqui a pergunta número 1, né? Mas fica valendo essa segunda numeração aqui, então questão 2, questão 3, questão 4, no caso essa daqui é a questão 4, então bora lá. Marque abaixo a característica que o carbono não apresenta. Cuidado com os comandos. O cara no vestibular lá, ele vai fazer o inferno da sua vida se você não prestar atenção no comando. Marque a característica que o carbono não apresenta. Então, a gente tem aqui 5 características, provavelmente, como é aqui, marque a característica. Tem uma característica que ele não apresenta. Então, 4 características eles apresentam. O carbono forma cadeia? Verdadeiro, ele forma cadeia. O carbono é tetravalente? Verdadeiro, é uma característica que ele apresenta. As valências do carbono são equivalentes? Sim, verdadeiro. O carbono tende a formar ligações covalentes? Sim, a ligação covalente é essa onde ele compartilha o elétron que ele tem com o elétron que o outro elemento tem. Pode ser qualquer outro elemento, certo? Aqui, ó. E aqui uma segunda ligação também compartilhando elétrons com o oxigênio. O carbono tem uma tendência acentuada de ceder elétrons. Veja, se o carbono tivesse tendência acentuada de ceder elétrons, ia acontecer isso aqui. Espera aí que não com o hidrogênio fica meio confuso. Vamos mudar aqui para oxigênio. Então, se o carbono ele tivesse essa tendência de ceder elétrons, não apenas uma tendência, mas uma tendência acentuada, ele não iria formar ligação covalente com um átomo como o oxigênio, certo? Por quê? Porque o elétronzinho que fica aqui do carbono, né? Se ele tem essa tendência, se ele tivesse essa tendência acentuada aqui, certo? De ceder, quer dizer, de perder elétron, esse elétron iria se deslocar para o lado do oxigênio e o que ia ser formado? Uma carga positiva aqui, uma carga negativa aqui. Os dois iriam se atrair por atração, por força eletrostática, e isso seria uma ligação iônica e não uma ligação covalente. Ia ser justamente o que acontece com o sódio e o cloreto, certo? Após a transferência do elétron,
do sódio para o cloro fica com a carga negativa, o sódio fica com a carga positiva, os dois se atraem mutuamente, formando um retículo cristalino. Então, isso seria uma ligação iônica, certo? Então, não, o carbono até tem alguma tendência de ceder os elétrons, mas não uma tendência acentuada, tá ok? Então, eu espero que você tenha entendido. Essa daqui é a questão que não apresenta uma característica do carbono, certo? Então, é isso aí, eu espero que tenha ficado bom. Fiz o possível aí para que você compreendesse aí as bases das características do carbono. Tem também uma parte histórica lá em cima da apostila. E qualquer dúvida a gente faz aí no privado ou então no diário de bordo, que eu estou sempre acompanhando. Nem sempre, né? Mas faço o possível para acompanhar. Se vocês usarem mais, né? Talvez eu acompanhe mais. Mas o garantido mesmo é você vir no privado do professor. Certo? Então, valeu.